Socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Vou mostrar na ciência que não é assim, através de artigos profissionais, psiquiatras, canalistas, estudos comportamentais, médicos, tá, de cidadãos que não são cristãos, para provar o que eu vou falar aqui. Mentira que você não vai provar nada, tá? Para com a sua palhaçada, porque você só tá reproduzindo um monte de informação de sites sem a menor credibilidade, de terapeutas, psicólogos e pessoas que não são do Brasil, são de outro país, no caso dos Estados Unidos, que é o lugar que você mora, e que a gente nem sabe se essas pessoas têm titulação de doutor e que talvez eles tenham publicado somente um único artigo falando um monte de abobrinha e que você diz que essas pessoas são doutoras. Inclusive, a gente vai contestar a sua formação porque você diz que você é doutora. Vou tratar de situações muito específicas dentro da psicologia, tá? Como pastora e como alguém que há mais de 2 décadas estuda sobre o comportamento homossexual. Tá, você é pastora ou você é psicóloga? Qual o problema? Por que a homossexualidade dói? Não sou psicóloga, mas sou pastora. Não sou psicóloga, mas sou pastora. A gente pode encerrar o vídeo aqui. Sou uma pessoa que já teve a prática da homossexualidade. Ih, gente, é ex-sapatônica. Olha, do meio pro fim tem uma surpresa pra vocês que ela vai começar primeiro a falar dos gays, depois ela vai falar das lesbiandades. E aí, uma coisa muito forte. Sou uma inveterada estudante do assunto. Inveterado estudante do assunto, entenda-se. Eu peguei um monte de artigo sem a menor credibilidade, que não são científicos, publicadas em revistas de caráter duvidoso, não são em língua portuguesa, não são aprovados pelos nossos institutos de ciência, e eu vou lê-los todos aqui com uma tradução muito tosca. Ai, gente, quase eu esqueço, né? Bota uma vinheta aí pra gente, vai. Olá, eu sou Márcio Relém, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, boneca, bate palminha, a Lu patinadora deste canal, onde a gente fala sobre o que nos convém. Aqui debaixo tem o Pix, o Apoia-se, pra você mandar uma graninha pra gente. Mas manda mesmo, tá? Porque isso tudo aqui é muito caro, tem tudo um custo, então a gente precisa fazer mais vídeos pra gente trazer esses crentes desonestos aqui e xoxar eles. Não esquece, segue o canal. Bora de pastora. Eu acredito que a homossexualidade não é uma doença. Ei, peraí, eu vou dizer pra vocês que ela não vai resistir, tá? Ela vai falando homossexualidade, mas vai chegar um momento que ela não vai ser mais forte do que ela. Não existe um gene, um vírus, uma bactéria que entre no corpo e gere a homossexualidade. Mas isso, meu amor, não é nada de novo que você tá falando. A OMS excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é o CID, em 17 de maio de 1990. Ela tá falando assim como se ela tivesse descoberto a roda. Mas já faz 31 anos, cara, sou ruim de matemática. De 1990 pra 2024, 31. Pra mim, ela é um sofrimento. Não só pelo que eu passei, mas pelo que os meus olhos viram outras pessoas passarem. Ainda, quando eu vejo um ativista LGBT, tudo que eu vejo é um sofrimento. Eita, Mona. Eu não tô em sofrimento. Se bem que eu tô um pouco em sofrimento, tá? Porque eu preciso de dinheiro. Preciso comprar umas coisas aqui pra casa. Isso me causa um sofrimento terrível. A maior estratégia de Satanás e sempre foi nos mudar por dentro, ou seja, mudar nossa identidade. Ela faz uma confusão tão grande o vídeo inteiro sobre identidade e sexualidade que chega uma hora que me dá raiva. Só que chega um momento que eu começo a rir. Não é nem matar, roubar e destruir propriamente. Não. O que o demônio quer é que você mude a sua sexualidade. A gente não tá nem aí pra matar, roubar e destruir. Não é interessante isso que ela fala? Roubar, matar e destruir não é um problema pra igreja. Por que você é ladrão? Que você é bandido, estelionatário, como a maioria dos pastores evangélicos, né? E aí você mata, você destrói, você rouba, tá tudo bem. O grande problema é a sexualidade das pessoas. Me via normal, feliz, eu curtia a minha vida do jeito que eu queria, se eu quisesse ficar com um homem, se quisesse ficar com uma mulher. Chama bissexual. Eu me via achando que isso era liberdade, eu me via livre. É, que você não era livre, né? Você era o quê? Quando, na verdade, eu era totalmente oprimida, porque eu não entendia a minha real identidade. Eu colocava as minhas emoções pra fora simplesmente como uma maneira de gritar pro mundo. É porque quando a gente coloca a emoção pra fora, a gente tá fazendo isso, né? Gritando pro mundo, ó. Quero andar de mão dada com meu namorado, eu quero beijar na boca, eu quero ser quem eu sou e que eu tenho vontade. É isso. Aí quando você abre mão disso, você vai pra igreja, você vai ser o quê? Oprimido, porque lá na igreja você não pode fazer nada do que você quer. Você tem que fazer somente as coisas que os pastores mandam você fazer. Então você achava que você era oprimida quando você era sapatão.
Agora que você é uma crente fanática que fica falando besteira no YouTube, você não é mais oprimida. As minhas dores, as minhas dificuldades. Gente, quem é essa mulher? A gente não falou ainda, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o about dela. O about da gata, que se chama Pastora Renata Vieira, sendo que no Instagram dela tá apenas isso. Daí ela diz que ela é autora do livro Do Útero do Inferno ao Jardim de Deus. Só que quando você vai no YouTube da gata, Renata Vieira Souza tem 44 anos, mora nos Estados Unidos há mais de 25 anos. É casada com o pastor José Souza e mãe de 3 filhas. Renata é doutora em divindade... Renata é doutora em divindades pela Gordon Cromwell College. Preste atenção no que eu tô falando, hein? A Ingrid vai escrever aqui, ó. Gordon Cromwell College, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Vamos aqui procurar se existe um lugar chamado Cromwell College. Não existe. O que existe é um lugar chamado Conwell. Gordon Conwell. E, de fato, essa instituição é uma instituição teológica que forma pessoas na área teológica. Até diz aqui embaixo que existe um programa de PhD em Filosofia e Estudos Teológicos. PhD é um doutorado. Só que a gata diz que ela é doutora em divindades. Eu estou falando da Gordon Conwell, que acho que era o que ela tentou dizer e ela escreveu errado. Daí ela continua, tá? Vamos lá. Graduada na EETAD, que é Assembly of God Institute, que é a Assembleia de Deus, apenas isso, ela colocou em inglês, Assembly of God Institute, que é a Assembleia de Deus. Inclusive, a EETAD, o site deles está em português aqui no Brasil, ó. Tem um núcleo de igreja, treinar e aperfeiçoar obreiros e leigos para assear e torná-los mestres, e aí eles têm uma aba de pós, mestrado e doutorado. Então é muito provável que haja aí uma graduação em teologia. Só que ela não diz qual é a graduação lá, tá? Ela diz que ela estudou nessa Assembly of God Institute, ela diz que ela é graduada em teologia pela Foursquare Church, que é uma igreja, sendo a fundadora da igreja Bethel em Diamantina, em Minas Gerais. Vamos lá na Foursquare Church? Não tem uma formação com caráter de graduação na Foursquare Church, que nada mais é uma igreja que fomenta cursos. Seja qual for a sua situação sexual ou como você se define, é dentro de um padrão de... A minha situação sexual é gostar muito de sexo. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. perversidade ou de fornicação, de sexualidade exacerbada. Não pode, porque é prostituta. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre gays e lésbicas. A homossexualidade é um sintoma. Se não é doença, como você fala lá no meio, no final do seu vídeo, que eu já tô antecipando aqui porque eu sou uma palhaça. Como é que é um sintoma? Porque sintoma é a característica de uma patologia. Ela pode ser considerada, talvez, um trauma, mas é um trauma de origem de adulterar a identidade. Tá, então quer dizer que você vive um trauma e esse trauma te leva a pensar, tô traumatizado, eu vou sair dando por aí. Eu tô traumatizado, agora eu vou tocar um violãozinho ali com as meninas. Normalmente os meninos gays, eles têm um desapontamento terrível com os pais, a figura masculina. Eu não uma decepção com meu pai, muito pelo contrário, decepções com a minha mãe, né? Vocês sabem aqui que vocês já viram nos meus vídeos. Com meu pai, coitadinho, maravilhoso, bonzinho, nem liga, nem tchum. A única coisa que eu não queria herdar dele é que ele era muito feio, né? Ainda bem que eu saí bonito. Puxei, não sei pra que na minha família, que na minha família é só gente feia. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Dificuldade que o homem, né, tem de se tornar essa referência para o filho. Quando ele vê, às vezes, ele começa ele mesmo a criar no filho essa tendência homossexual. Primeiro que pais não têm que se tornar referência de nada. Os pais têm que educar seus filhos para buscar as suas próprias referências. Um bom filho, uma boa filha, não é resultado de uma boa referência materna-paterna. Às vezes seu pai tem problemas com a sua mãe, tem desequilíbrio emocional, é um fracassado social e você é uma pessoa sensacional, ascendeu socialmente na vida e ajudou seus pais a ter uma vida muito melhor. Não consciente, é claro, mas isso vai surgindo com o tempo. O que um rapaz gay está dizendo é a negação do próprio sexo. É a necessidade dele inverter as coisas, dele não estar satisfeito por ter nascido homem. Sua burra, deixa eu te explicar uma coisa, sua ignorante. Gênero e sexo são coisas diferentes. Gays não querem ser mulher, mas na cabeça dela eles querem mudar o gene deles. Ela vai falar aí, logo mais pra frente. Do homem. E se você duvida, eu começo falando sobre Freud. Ele diz que a homossexualidade é uma variação da função sexual produzida por uma certa prisão do desenvolvimento sexual. Na hora que aquela criança está desenvolvendo a sua identidade sexual, para ela entender, eu sou uma menina, ou então, para entender, eu sou um menino, tá? O que Freud diz é que houve uma variação da função sexual ali.
Pessoas, meninos que se tornam gays, passaram por sofrimento. Freud não disse nada sobre sofrimento, tá? Ele fala sobre a variação, mas essa variação provavelmente é a consequência da nossa descoberta de identidade de gênero ou de sexualidade. Daí ela começa a inventar coisas da cabeça dela que ela vai tirar aqui. Ou presenciaram o sofrimento da mãe, presenciaram distanciamento em relação ao pai. Nós sabemos que é um problema gerado dentro de casa. Não, não é não, tá? Pessoas homossexuais crescem em lares diversos, de todas as formas. Lares desestruturados, lares estruturadíssimos, e elas são homossexuais, assim. Geneticamente, gente, não existe, tá? E eu já tô falando daquela criança que você vê, ela já nasce, né, com 2, 3 aninhos, cheia de trejeitos, cheia de atitudes que parecem que já é um homossexual, já escolheu ser homossexual. Geneticamente, nunca ficou provado que existem variantes, né, de homem e mulher. Nunca ficou provado mesmo, a gente sabe disso, a ciência tá estudando aí a genética há um tempão para mostrar evidências genéticas que possam estar relacionadas com a sexualidade das pessoas. Não é novidade, tem uns 20 anos esses estudos, tá? Ou é XX ou é XY. Porém, a epigenética controla o comportamento da genética. Isso quer dizer que aquela criança, desde bebê, na barriga da mãe, se ela não queria aquela criança, a mãe era muito nervosa, se era muito estourada, ou era muito lenta, muito passiva, ou se ela não foi benquista pelo pai, ou se ela recebeu sentimentos expressos de várias formas, aonde foi demonstrado que queria ter um menino, e teve uma menina. O que é a epigenética que ela fala aí, gente? A epigenética diz que finalmente existe a possibilidade de que marcações epigenéticas sejam passadas de geração em geração. Há evidências experimentais comprovadas disso em seres humanos e animais. É como se, de fato, a alimentação do seu pai ou da sua mãe hoje afetasse o metabolismo dos seus netos. Também há estudos que mostram que as pessoas que passaram por um trauma podem ter descendentes naturalmente estressados por causa disso. Ou seja, a herança que trazemos dos nossos ancestrais vai além do DNA que recebemos deles. São comportamentos ao redor da formação daquela criança e que tem influência no comportamento genético. A criança não nasce homossexual, essa é a resposta, porém, através de fatores que são gerados ao redor dessa criança desde o ventre da mãe, isso vem passando de geração em geração e aquela criança... Gente, será que porque meu pai trabalhou a vida inteira no mato e minha mãe gestou os filhos sozinho, eu não virei gay por causa disso? Porque meu pai não era presente durante a gestação da minha mãe? Ele tava no mato trabalhando? Eita! Eu acho que dá pra me consertar, hein? Depois de 46 anos vivendo no homossexualismo. Aquela criança começa a receber epigeneticamente influências externas que vão te conduzir pro homossexualismo. Não falei que ela ia assaltar o homossexualidade? Ela não resiste. Ela não resiste. Ela tinha que falar, gente. Como que eu faço pra provar isso, gente? Você não faz pra provar porque você não prova nada. Você não é nada. Você não é cientista, você não é pesquisadora. Você tá lendo um monte de abobrinha, você não vai provar nada. Pare de ser mau caráter. Porque essas epimarcas, elas passam de geração em geração. Existem filhos gêmeos idênticos que um desenvolve um lado bom, o outro desenvolve um lado completamente adverso. Porque eles são pessoas diferentes, né? Pode ser trigêmeos, cada um vai ter a sua própria personalidade. A forma que o seu filho percebe o mundo é diferente de um para o outro. Tem um psicólogo que chama Joseph Nicolosi. Ele disse que a homossexualidade, gente, é um sintoma de trauma de gênero. Ou seja, a pessoa teve um trauma com a figura masculina. Mas qual é o meu trauma com meu pai? Que meu pai é ótimo, gente. Provedor, trabalhou muito, trabalhou duro. É um trauma de gênero, de sexo. De gênero de sexo. É isso que eu te explico, sua anta. São coisas completamente distintas. Nenhum terapeuta, psicólogo, psiquiatra, pesquisador, sério, com credibilidade, falaria uma coisa dessa. Você olha para aquela figura masculina e você não quer ser como ela, ou você, às vezes, não tem nele a proximidade necessária, ou tem a ausência total paterna. Tudo isso causa homossexualidade no menino. Tá que o menino tá bem aqui, e aí eu vou fazer uma coisa e vai causar homossexualidade. Vou te fazer um negócio aqui que vai te causar homossexualidade agora. Aí você faz o menino... Que vontade de dar o torno. Que foi, menino? Ele me causou homossexualidade. Apesar de algumas pessoas, tá, podem ter nascido com esse condicionamento biológico, que essa influência dos hormônios, essa pré-sensitividade, e que faz com que essas pessoas fiquem realmente vulneráveis a esse trauma, né, que é a homossexualidade, o que distingue mesmo a condição homossexual humana é que há a interrupção natural de identificação, ou seja, existe uma interrupção da formação da identidade. É como se toda pessoa que exercesse a homossexualidade, como eu exerci, você está incompleto dentro da sua identidade. Mas, amor, teve algum momento que
que você queria virar homem? Porque se você teve uma interrupção na definição da sua identidade, você quis virar homem, é isso? Porque a sua sexualidade estava ali resolvida. Você estava tocando o seu violão, você estava ali tocando o seu banjo, você estava ali, né, polindo a sua unha, fazendo o seu negocinho e tava tudo bem. Mas você quis virar homem nesse período? Teve uma interrupção da sua identidade de gênero? Da minha nunca teve, tá? Você vai ver que a criança que não verbaliza o que ela sente, ela também vai reprimindo e ela vem engolindo isso, que algum dia acaba sendo jogado pra fora, externado, como atitudes homossexuais, se tornar um homossexual. Eu tô aqui a minha infância inteira muito mal, uma infância terrível, muita dificuldade em casa, e em vez de eu fazer coisas que são resultado realmente de uma família desestruturada, como usar drogas, e aí ter que roubar pra comprar minhas drogas, não. Eu vou dar o... Eu quero frustrar a minha mãe, eu quero ser uma pessoa rebelde, eu vou dar meu toba. Às vezes, na sua família, você teve o pai alcoólatra. Você começou a desenvolver também o alcoolismo. Mas às vezes seu irmão não, entendeu? Sim, porque alcoolismo é considerado uma doença. Inclusive tem CID para alcoolismo. Só te avisando, tá, amor? Você não sabe o que é CID, né? Você não pesquisa as legislações de pesquisa científica e de medicina no Brasil, né? Só dos Estados Unidos. Às vezes, um desenvolve depressão, o outro não. Um desenvolve ansiedade, o outro não. É porque depressão é doença, né? Ansiedade é sintoma de depressão. É por isso, amor. Porque isso vai da sensibilidade pessoal de cada um. Mas eu preciso te lembrar que, no mundo real, uma identidade gay não faz sentido Uma identidade gay é muito bom, gente. unicamente como sintoma, mas ela é também a reparação erotizada da falta de afeto, a homossexualidade nesse sentido. Caraca, não entendi nada. A reparação erotizada da falta de afeto. Tá que pariu, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? É como se eu quisesse reparar eroticamente, tá bom? Essa dor, essa falta. Um pastor gay de uma igreja adventista... Ixi, o que mais tem é pastor gay de igreja adventista. Só aqui nesse canal, a quantidade de vídeo que a gente tem de fofoca gospel, de pastor gay. Se eu colocar aí na busca aqui no meu canal pastor gay, vai aparecer um monte. Colin Cook, ele fala, né, que a homossexualidade, ela é uma busca de afeto de maneira erótica. Então, normalmente, são pessoas muito carentes, são meninos, assim, que requeriam um pouco mais de atenção dos pais, mas que, de alguma forma, foram negligenciados. Caraca, é muito mau caratismo dizer uma coisa dessa, né, gente? É muito sério. Ela sabe que ela fala esse tipo de mau caratismo porque ela tá fora do Brasil, né? Então a gente já pegava uma Erika Hilton, um negócio de uma Duda Salabé, um Jean Willis, aí a gente já metia um negócio de Ministério Público, né? Ela fala esse tipo de asneira porque ela é igual o Monark, tá lá falando asneira nas redes sociais lá fora, porque aqui sabe que vai fazer a Deolane. Gente, essa piada, aí. Para a gravação. E aí, eles começam a querer atenção, o carinho, e eles começam a receber gratuitamente o carinho de uma outra pessoa do mesmo sexo, como algo que dá sensação de segurança, sensação de ser amado. A Associação Nacional de Pesquisa e Terapias de Homossexualidade, ela diz que 100% dos participantes da pesquisa... Peraí, a Associação Nacional de Pesquisa e Terapia da Homossexualidade, vou te dizer que associação é essa. Ela não existe no Brasil, ela traduziu na raça. National Association for Research and Therapy of Homosexuality, que é a NARTH. Vocês podem procurar aí, NARTH. E vale dizer que é uma associação evangélica pentecostal. Não tem nada de científico nisso. Eu adoro desmascarar esses façantes. Peguei o nome dela e fui jogar no Lattes, pra ver se ela tinha atualizado um Lattes, pra ver se ela era doutora. Porque quando você é doutora, você tem um negócio de um Lattes. E aí não tinha, né, nada dela, nenhum registro de doutorado no nome dela. Procurei, inclusive, no LinkedIn. Que afirmaram ser gay tiveram a figura do pai ou distante ou não envolvido na criação do filho, 100%. Ou um pai ameaçador, de alguma maneira eles tinham medo do pai, não é temor, é medo. Ou um pai inabordável, que é o modelo mais comum da homossexualidade masculina, tá bom? Gente, não existe gay, tá? Quero dizer isso, não defendo isso, tá bom? Isso pra mim é papo de quem, de repente, quer aparecer em cima do assunto, porque não existe cura, porque não é uma doença. Para de ser hipócrita. Mona, você é maluca? Você tá falando desde o começo que é uma doença, tá falando em sintomas, tá falando em tratamento. É muita hipocrisia. Pode ser, em primeiro lugar, obstinação da pessoa. Às vezes é uma pessoa realmente obstinada. Eu tive isso. Eu era obstinada. Eu sou obstinada pra tudo aquilo que eu coloco a minha cabeça pra fazer. Eu tenho que ir a fundo. Então, assim, no meu caso também eu tive acesso... Caraca, pessoas obstinadas podem se tornar gays. Não sejam obstinados, sejam resignados. Eu não sei nem se obstinação é antônimo de resignação. Vocês respondam aí nos comentários, porque eu não vou pesquisar isso agora aqui não, tá? Mais o segundo item, pornografia. Se você ou alguém da sua casa teve acesso precocemente a
pornografia, pode ser também que houve esse desvirtuamento da sua identidade. Deixa eu te falar, amor. As pessoas no mundo, inclusive no Brasil... Ficou estranho, né? No mundo, inclusive no Brasil. Brasil não é mundo. As pessoas que mais consomem pornografia são pessoas heterossexuais. Pesquisas comprovadas por institutos seríssimos no mundo todo que provam que os heterossexuais são as pessoas que mais consomem pornografia. E eu vou te falar uma coisa muito louca, muito louca. Homens heterossexuais consomem um grande número de pornografia homoerótica, inclusive pornografia com travesti. Ai, amiga, e aí? Como é que esse pessoal todo consome pornografia e não vira gay? Não faz sentido, amor. Tá? A mídia e a cultura hollywoodiana hoje em dia também. Eu adoro a cultura hollywoodiana. Eu adoro a cultura hollywoodiana responsável por homossexualizar as pessoas. Eu gosto tanto, gente, que é os filmes da Disney, a coisa do cinema. É uma coisa muito, muito forte. Quase que hoje a gente não vê um filme que não tem homossexual ou gay, ou quando o ator mesmo não é gay. De repente é um caso bonito que eles desenham todo um filme, uma história romântica, lidando ali com a alma da pessoa, com os sentimentos, com as sensações, para fazer com que a gente comece a ver isso com um romantismo, achando que aquilo é lindo. Você começa até a torcer pelo casal homossexual, porque você começa a olhar que é o amor, e o amor é um amor, não importa. Não é muito louco isso, gente? O amor não importa. Você começa a torcer para que as pessoas sejam felizes. É errado. Vocês viram o que ela disse? É errado você começar a torcer para que as pessoas sejam felizes. O que você tem que fazer é torcer para que elas sejam infelizes, para que elas não amem do jeito que elas querem amar. Você tem que torcer para que as pessoas se lasquem, se ferrem. Olha que loucura que os filmes fazem. Eles colocam atores gays e aí você passa a torcer por aquela pessoa ser feliz. Porque a felicidade é uma coisa ruim. Essa falta de parâmetro também não dá para deixar de falar. Se a criança foi vítima de pedofilia, eu fui vítima por uma pessoa bem mais velha. Essa é a premissa básica e clássica deles, né? É comum. A gente não vai nem entrar muito nessa seara aqui, porque se a gente entrar, a gente vai se irritar e não é o fulcro do vídeo. Isso tudo foi gerando em mim gatilhos emocionais que me deu a sensação de estar sendo amada ali. Eu não sou amada pela minha mãe, mas eu sou amada por essa menina. E ali ela foi se aproveitando. Eu tinha o quê? 7 anos de idade, por aí, 8 anos. Sinto muito pela sua dor, sinto muito pelo que você passou, tá? Não foi isso que tornou você uma sapatônica. Você sabe disso. Ela tinha o quê? 16, 17, né? Se você também passou pelo adultério, né? Assim, de você ver os seus pais adulterando, ou o pai com a mãe, então você começa a perder essa referência de pai, você começa a não admirar o seu pai, e é onde você também acha que todo homem não vale nada, né? Você começa a achar, você perde a admirar. Nossa, amiga, então todo filho de pastor tem que ser viado, né? Porque se for por trair sua esposa, trair seu marido, amor, todo filho de pastor devia ser bicho. Também o relativismo moral, que é quando você se sente mal, né? A pessoa te faz se sentir mal, porque ela diz, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Se te faz bem, que mal tem? É, gente, as pessoas têm que dizer que você tem que fazer aquilo que te faz mal. Tá completamente errado você dizer pras pessoas que você tem que fazer aquilo que faz bem pra ela. Que absurdo! Essa cultura terrível, né? Siga o teu coração. É terrível você seguir seu coração. Você tem que seguir uma doutrina psicótica de uma seita que faz com que você faça somente as coisas que eles acham que é certo. É terrível isso de seguir seu coração. Imagina. Tem influenciado pessoas a se desviar daquilo que elas realmente são. Às vezes, falhas na liderança. Se você teve um líder dentro da tua casa que foi negligente, ou na igreja, né? Aquelas crianças que entram na igreja e veem pastores, né? Pessoas que falam uma coisa. É, amiga, na igreja realmente tem muita decepção, liderança toda errada aí. A gente tá aí com umas trocentas notícias de pastores que cometeram abusos, né? A gente tá aí com uma trocentas denúncias aí de pastores envolvidos em jogatinas, em tráfico de drogas, traindo suas esposas, entre várias outras coisas aí, né? Como aliciando fiéis, enfim. Essa parte eu concordo com ela. Mas fazem outra, né? Também tem o caso de pessoas que têm essa imagem corporal negativa, né? Meninos que se acham feios, gordos demais, ou magros demais, ou tem o cabelo feio, o nariz feio. Cabelo feio, nariz feio. Ai, eu senti um pouquinho daquela palavra que começa com R e termina com acismo. Tem espinhas. Tudo isso também faz com que haja uma mudança na identidade, propensão à homossexualidade. Caraca, propensão à homossexualidade porque você se sente feio. Ah, hoje eu tô me sentindo feio, vou dar o toque. Se todas as vezes que eu me sentisse feio, eu tivesse ido dar, eu teria dado o dobro do que eu dei na vida. E olha que eu não dei pouco, viu, gente? Putz! Gente, agora eu quero falar sobre as lésbicas. Ei, sapatônicas que seguem esse canal, se preparem, essa é pra vocês. Tá, que foi o meu caso, de ter a experiência. Uma ligação forçada, inexistente,
ou perturbadora com a mãe ou uma substituta da mãe disponível, ela resulta em uma necessidade de ligação segura. Às vezes também, para que se torne uma lésbica, existe aí a falta de respeito ou proteção por parte dos homens. A menina começa a ficar com ódio do pai. Meu pai maltrata minha mãe, eu nunca quero ter um homem, porque o homem é isso, o homem é aquilo. Tá, entendi. Quer dizer que porque a menina tem ódio do pai, porque o pai é um cara escroto, que traiu, que não cumpre com suas obrigações dentro de casa, não é provedor, ela resolveu tocar um violãozinho ali com as amiguinhas. Faz todo sentido. Eu acho isso tão cientificamente comprovável, contém ironia no caso, né, gente? Você sofre um problema dentro de casa com seu pai, se é uma menina, e aí você entende que isso é uma premissa para que você vá ter satisfação sexual com outras mulheres. Vocês viram a conexão das coisas? Como é que elas se conectam assim? Poucas, se não algumas amizades ao redor daquela menina que sejam meninas, façam com que seja a única fonte de pertencimento dela e de diversão. Então ela começa a achar, eu gosto de meninas. Toda criança, ela é formada pela influência e o papel do pai e da mãe. A gente já sabe que é mentira, né, amor? Toda criança abandonada pelo pai e pela mãe vai parar no abrigo e que ela, por exemplo, é adotada por um casal de lésbicas ou um casal de gays, ela fica super feliz porque ela tem casa, ela tem escola, ela tem comida, tem acesso a remédio. Eu mesmo conheço vários, quando eu falo vários, eu falo vários casais de gays que adotaram crianças que estão crescendo em lares felizes. Isso é uma grande falácia. A história binária do pai e da mãe na formação de uma criança já caiu por terra cientificamente há muito tempo. Acho que há bem um século, viu? Porque a gente também tem as mães solo, né? São as mães que criam seus filhos sozinhos. E isso vai construir o nosso senso de identidade. Por isso que não é padrão, trazendo para a espiritualidade, não é um padrão orientado por Deus. Duas pessoas do mesmo sexo criar uma criança. Claro que não, né, meu amor? Porque o Deus que você acredita é sádico. Ele quer que as crianças morram de fome no abrigo. Ele quer que as crianças fiquem sem pai, sem mãe, que não tenham oportunidade. É esse o padrão que o seu Deus criou. Que o Deus de várias pessoas que está assistindo aqui pensa e age diferente, tá? Então, normalmente, são meninas que têm uma capacidade atlética, têm facilidade, né, de fazer esporte. Elas têm uma atração natural por coisas masculinas. Esporte é coisa de homem. Esporte não é coisa de mulher. Mulher não deve praticar esporte porque isso é uma coisa masculina. Então, se ela tem atração por coisas de esporte, ela tem tendência a lesbianismo. Show de mau caratismo. Uma capacidade de sentir, né, profundamente. São pessoas intensas. Gente, como eu sou intensa. Por isso que você vê muitas pastoras que tinham tendências homossexuais. Às vezes não verbalizam isso, mas são pessoas intensas, são pessoas profundamente comprometidas com o propósito de vida delas. Eu vejo pais que agem com a menina como se ela fosse um homem. Papai, não faça isso. Trate a sua menina como uma princesinha. Isso, trate a sua filha como uma princesinha para ela não saber se defender de macho escroto e ser pelo pastor da igreja, que é o que vai acontecer. Ela não sabe se defender, ela não sabe contar, ela não sabe dizer, ela não sabe revidar, ela não sabe chutar, ela não sabe dar um soco. O que ela vai fazer? Ela vai se deixar ser por quem? Pelo tio, pelo padrinho, pelo pastor, principalmente lá na sua igreja. Eu te garanto que muito mimo talvez vai ser melhor do que você masculinizar ela e achar que você não dando muito amor, muito carinho, muito cuidado, você vai mimar ela. Talvez as consequências vão gerar coisas piores, que é a completa mudança da identidade dela. É, mudança da identidade, tá? Ela não vai virar sapato, ela vai virar homem. Você é burro, cara, que loucura. Às vezes, ela vai viver o resto da vida, como existem casos aí de pastoras que negam a homossexualidade para virar pastora, dão testemunhos, são usadas por Deus de uma maneira tremenda, né? Como aquela pastora Lana Holder. Eita, eu adoro quando eles pegam no pé da Lana Holder. Vocês sabem quem é a Lana Holder, né? Eu já falei dessa sapão aqui várias vezes, que tem uma igreja inclusiva, mas os LGBTs da igreja dela têm que seguir todos os preceitos bíblicos, inclusive não praticar sexo antes do casamento. Aí ela se aceitou lésbica, ela tem a igreja inclusiva, mas aí pra você fazer parte da igreja inclusiva, você tem que seguir a sua vida como diz qualquer outra igreja tradicional. Eu quero mais aqueles se engalfinhem, tá? Eu quero que os crentes daqui, com os crentes da igreja inclusiva, eles se peguem assim numa batalha, fazem 300 de Esparta, e eles desapareçam na face da terra, tá? Do lado de nenhum deles. Porque eu já disse 1000 vezes aqui que eu não acredito em igreja inclusiva e vocês podem fazer as reclamações que vocês quiserem aí, tá no direito de vocês. E depois teve filho, casou, mas porque não tratou da parte psicológica, ela tratava somente como um problema espiritual, ela se gabava. Tem um vídeo que ela diz assim, lésbica
ferida, não sei o que, não sei o que. Hoje, casada, mãe, não sei o que. Não se levanta uma bandeira assim. Porque nem todo mundo que é lésbica foi chamado um dia pra se casar com outro homem. Eu não defendo isso, né? É verdade, amor. Vou te dar um exemplo. No dia que a igreja chamou a Carol Heller pra se casar com outro homem, que ela dizia num vídeo, eu tenho esse vídeo, ela diz, eu vou encontrar o meu varão. Pastor fulano, pastora fulana disse, eles chamaram ela pra casar com o homem. Você sabe o que ela fez? Ela tirou sua própria vida. E a culpa é de vocês. A culpa é sua, a culpa é do pessoal da igreja dela. Foi isso que ela fez e é isso que um monte de outros jovens homossexuais fazem constantemente. O tempo todo a gente tem essas notícias fora que não chegam pra gente, né? Eles tiram sua vida porque eles não aguentam. É o que vocês, gente como essa mulher aqui, provoca nas pessoas. Porque tudo é um chamado de Deus. Assim como uma pessoa que teve problema com a homossexualidade e ele se tornou gay, um menino, um homem, também não acredito que ele tem que ser restaurado para se casar com uma mulher. Pode ser que ele nunca se case, mas ele vai ficar liberto quando ele é tratado no psique dele. Quando ele é tratado, ou seja, doença. Mas ainda há pouco, 2 minutos atrás, ela disse que não era doença. Cínica. Ele vai ficar liberto quanto à identidade dele, quanto ao fato dele ser um homem. E é isso que importa, é não a prática do pecado. Um menino homossexual, ele já é diferente. Ele normalmente experimenta uma mãe muito pertinho dele, muito próxima. Imagina, gente. Vocês viram o vídeo aqui da minha mãe, que não foi nem um pouquinho pertinho, nem um pouquinho próxima. Muito pelo contrário. Mais distante do que a minha mãe, impossível. Dele, no geral. E se aquela garota tem o azar de ter uma mãe fria, com um senso de proteção adulterado? Uma pessoa que deixa a filha se ferir de todas as formas. E o pai ainda é um sujeito ruim. Caramba, aí quem vai aguentar? Aí as lésbicas ficam endurecidas por fora, né? Às vezes você conversa, né? Eu mesma era assim, eu sentia um vazio, um desejo. Você era machuda, né, amiga? Você era caminhoneirona, né? Dá pra ver na sua cara. Dá pra ver porque você fez cirurgias de reafirmação de gênero. Dá pra ver que você harmonizou seu narizinho, seu queixinho, sua sobrancelha. Pra quê? Pra reafirmar o seu gênero, o qual você não tinha segurança. Você fez cirurgias de reafirmação de gênero, assim como o Elon Musk fez, como o Pablo Marçal fez, todo mundo que mudou a sua cara para parecer mais homem ou mais mulher, porque precisa se reafirmar para as outras pessoas a fim de ter aprovação delas. Por dentro. O lesbianismo, gente, ele é apoiado por um sistema complexo de crenças distorcidas, negativas e autodestrutivas. Nossa! Complexo sistema de autodestrutivas. Olha, esse sapatão aqui deve estar bufando agora, hein? Amigas, comentem aí o que vocês acham dessa ex-caminhoneira aqui, que eu não tenho lugar de fala pra falar dessa patonice. Na verdade, o que nós precisamos é de uma reconstrução na identidade. Tá tudo na identidade. Tá tudo na identidade. Todo mundo quer trocar de gênero. Todo mundo. Eu quero virar mulher, a sapatônica quer virar homem. É isso que é homossexualidade pra gata. Você não errou simplesmente por errar. Às vezes você tem não um filho homossexual ou transgênero, ou seja o que for, mas às vezes ele é uma pessoa ou ela é uma menina que gosta muito de sexo, muito depravada, não tem equilíbrio na área sexual. Minha mãe e meu pai erraram alguma coisa porque eu sou muito depravado. Isso tudo, você precisa de verdade olhar pra dentro de si, com uma visão humilde, sabe? De alguém que errou em algum lugar. Eu tenho certeza que ele vai te mostrar aonde você errou. Ele vai te dar, assim, o caminho das pedras, ele vai te mostrar um caminho que você ainda não tinha visto com essa ótica. Às vezes a gente tá aqui só pra fazer uma farofa, né? Às vezes a gente se envolve com a situação porque ela vai escalonando um nível de gravidade tão grande e a gente sente uma sensação de impotência, porque a gente não pode fazer nada diante disso, além de trazer pra vocês os nomes, os rostos das pessoas que têm essas falas criminosas na internet. Ah, mas é holofotação. Não, amor, não é holofotação, não, é serviço. A gente vem aqui trazer as pessoas que estão ganhando seguidores e estão ganhando secto e falando coisas que vão influenciar a mãe de vocês, que vai influenciar os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês, as pessoas na casa de vocês, na vizinhança de vocês. E vocês precisam ter essa consciência de que se vocês virem a cara de uma dessas pessoas que eu trago nesse canal sempre, no celular de alguém, no computador de alguém, você alerte essas pessoas. Você fale pra elas, você está sendo enganado e você está sendo manipulado. Essa gente me cansa, essa gente me deixa exaurido, então eu preciso denunciá-las constantemente aqui na minha internet, na internet de vocês, para que a gente combata não só esse discurso, mas que ele se realize e que ele se concretize socialmente. Esse é um grande perigo, esse é o maior perigo que a gente, enquanto população, enfrenta. E eu tô falando a gente LGBT e a gente que é hétero, as pessoas que seguem esse canal. Muita gente comenta aqui, eu segui o Marçal, eu seguia o Nerd Gigante, sei lá, o
o Richard, eu sigo a pastora fulana e eu não achava nada disso e de repente você cai aqui no meu vídeo. E aí você tá vendo as realidades. É pra abrir os seus olhos que a gente faz isso, tá? Isso me cansou, fiquei muito chateado. Mas eu não vou sair daqui porque tem uma lâmpada acesa bem aqui atrás, porque eu ia fazer uma saída assim, saindo pra vocês acharem que era legal e ia bater a porta. Até uma lâmpada aqui não dá pra fazer. Então eu vou te dizer o seguinte, aqui debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se. Segue o canal, escolhe uma maneira legal de ajudar a gente. Manda uma graninha, manda um dinheirinho, manda um aqué, mata uma graninha pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. Tudo isso tem um custo e eu quero que vocês continuem maratonando no canal com esse vídeo que eu tô colocando pra vocês aqui no cantinho. Até o próximo. Tchau.